João 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. No caso, Jesus. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Ou seja, ninguém pode derrotar Jesus. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, ou no caso João, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui é aquilo que a gente sempre fala, que aqueles que aceitam Jesus é que realmente são considerados filhos de Deus. A gente vai continuar lendo, você vai entender. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Entende? Aqui ele está dando esse entendimento melhor para a gente entender. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. No início, Jesus ele era o Filho único de Deus, né? E aí, quando ele veio para o mundo e trouxe consigo o perdão, uma aliança nova, ele já deixou de ser unigênito, porque nós, ao aceitarmos ele, passamos a ser filhos de Deus. Então, ele não é mais o único, mas o primeiro dentre muitos, entendeu? João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, no caso de Jesus, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Então, aqui nesse versículo, a gente pode entender que João, ele nasceu primeiro, ele veio preparar o caminho para o ministério de Jesus que viria a seguir. Então, ele veio, havia uma promessa sobre a vida de João, onde ele seria a voz que clamaria no deserto, que prepararia o caminho para Jesus, né? Mas... tem um negócio aqui falando. Então, esse era o ministério de João, e ele anunciava: olha, gente, eu não sou a luz mesmo, a verdadeira luz está por vir, né? Ele ia preparando o caminho ali. E aí ele fala, né, que ninguém jamais viu a Deus, mas através de Jesus, tudo que Jesus viu do Pai, ele tornou conhecido para nós, né? Trazendo a palavra, trazendo a verdade, trazendo o que o Senhor pensa, o que o Senhor sente. Por isso que a palavra de Deus é tão importante para a gente aprender, né? Mesmo que aos pouquinhos a gente procurar ler, isso vai nos trazer o entendimento do que Deus pensa, do que Ele deseja de nós e como Ele cuida da gente, né? Que o amor de Jesus aqui demonstrado quando Ele veio, mostra como Deus nos ama e cuida de nós também. Então, por hoje é só esse trechinho, mas que a gente venha meditar, que a gente venha aplicar essa palavra na nossa vida, trazendo algumas reflexões e também percebendo aqui no trecho que fala:
A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Então, se temos Jesus na nossa vida, no nosso barco, não há o que temer, né? A gente tem que temer se a gente viver sozinho, sem Ele, isso sim. Nada a gente pode fazer sem Jesus, nada a gente pode superar sem a ajuda dele. Mas quando temos Ele como nosso único suficiente Salvador, não precisamos temer mal algum, porque Ele está na nossa vida, no nosso barco. E Ele fez o mundo todo. Então, imagina o tamanho do poder dele. Temos e podemos contar com toda a ajuda que Ele tem, como um irmão maravilhoso, como um Deus maravilhoso, como o Senhor maravilhoso que Ele é nas nossas vidas, que tem prazer de cuidar e nos proteger. Tá bom? Beijo, fica com Deus e até amanhã.